pode se assentar. As crianças e as professoras vão continuar o culto na linguagem delas, nas salas que estão preparadas para elas. Se alguém que nos visita, você tem criança que até 11 anos, você pode confiar à mão das professoras, se prepararam durante toda a semana. Há toda uma estrutura aqui embaixo, nas salas, para atender a ministração da Palavra de Deus a essas crianças. Ela começou sempre por aqui, mas ela vai se encontrar lá agora, que está vendo outro. Deus abençoe as professoras, Deus abençoe cada criança, também que vão continuar no culto. Tá? Chamar aqui à frente o pastor Luiz Carlos, por gentileza. Nós estamos num mês de comemoração de 39 anos da Igreja Presbiteriana do Taquara. E a cada domingo, desde o primeiro domingo, nós temos buscado ter uma programação diferenciada e especial, em gratidão a Deus, em glória a Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito pela vida dessa comunidade. Alguns pastores têm vindo pregar, alguns grupos de música têm vindo cantar, e hoje nós resolvemos convidar aquele que é um dos filhos dessa igreja. O pastor Luiz Carlos é filho da Igreja Presbiteriana do Taquara, é um daqueles que foi enviado para o seminário através dessa igreja, e nós entendemos a importância dele estar aqui hoje, trazendo a palavra de Deus a nós. Então, como pastor, nós pedimos aí a atenção preciosa de cada um de vocês, aqueles que a gente sabe que de fato tem necessidade de sair, de ir ao banheiro, tem a liberdade de ir dentro da necessidade. Se você não tem necessidade, por favor, evite sair, evite movimento, para que nós possamos absorver tudo aquilo da parte de Deus, que foi estudado, preparado, a ser lido e exposto a nós aqui. Vamos assim fazer para a glória do Senhor. Eu quero orar pela vida do pastor Luiz, depois ele vai falar da esposa dele que está aqui, da filha. Vamos orar, feche seus olhos. Querido Deus eterno Pai, nós te bendizemos mais uma vez essa noite e te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pelo tempo de vida que o Senhor tem concedido a essa igreja local. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada irmão, cada pastor que por aqui passou e por aqueles que aqui estão. Te agradecemos, ó Deus, de uma forma especial pela vida do pastor Luiz. Ó Deus, te agradecemos pelo ministério dele, pela sua vida, pela sua família. Te agradecemos, ó Deus, por ele estar aqui conosco hoje, compartilhando da tua parte a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Usa o teu servo, continue ungindo os seus lábios, a sua mente. Fala conosco através dele, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus. Amém? Eu não sei porquê, estou um pouquinho emocionado aqui, pastor. Isso faz parte, né? Eu quero louvar a Deus, porque de fato essa igreja é, a gente diz, a minha igreja mãe, e sempre haverá um débito, no sentido positivo aqui com essa comunidade. Eu me converti no final de 2022, começo de 2023, fui batizado, não tenho certeza absoluta, mas final de novembro de 93. 93. É o nervosismo. 93. E foi a igreja que Deus escolheu para transformar a minha vida, e de fato transformou. Tem pessoas aqui, talvez eu não vou dizer o nome aqui de todos, mas a boa parte que eu estou vendo aqui, todos, a boa parte que eu estou vendo, vi a glória do Senhor, o meu crescimento, digamos assim, aqui, cooperou com as suas orações, cooperou com os seus recursos, durante os 4 anos que eu estive no seminário. E depois disso, eu estive aqui algumas outras vezes, pude agradecer, mas eu quero novamente agradecer e louvar a Deus por essa comunidade aqui. O Zé Carlos, que é meu presbítero, doutor é diácono, correto? O Marcos, a Sueli estão aqui, aí ia dizer ainda, mas glória a Deus, Dona Áurea, a Sueli, a Marta, você está aqui, Fernando? Não, Juliana. Você está aqui. Não estou impressionado com isso. Estou louvando a Deus.
filha. O nome do esposo? Odilo. Deus abençoe vocês. Presbítero Antônio Pereira da Paz, né? Estava no conselho quando eu fui para o seminário. Me aprovou com louvor, viu? Me aprovou com louvor. A Sônia aqui, o seu Nerson, a Dona Ruth. Olha aqui, né? A Luci, o Tom, a Jandira está aqui, Deus seja louvado. A Cláudia, que é minha esposa, faz assim, amor, faz assim, que é minha esposa, aqui, conheci ela aqui, levei ela daqui. E minha filha hoje tem 16 anos, irmão. Ana Júlia? E eu louvo a Deus, são parentes aqui, porque eu louvo a Deus por isso. Recentemente ela disse: pai, nos últimos tempos que eu assim, me libertei de uma identidade, né? Porque ela era Ana Júlia, filha do pastor Luiz. Aí recentemente ela falou: agora eles me chamam de Ana Júlia, né? Os filhos de pastor têm um pouco disso, né? E eu louvo a Deus pelo crescimento da minha filha. Meu pai, irmãos, Deus seja louvado, porque nós devemos a essa igreja, a igreja local, né? Pela mudança, pela conversão dos meus pais, a igreja presbiteriana da Coab. Quando eu fui para o seminário, estava aqui o reverendo Bacton na época, ele deu uma assistência lá, discipulou e tudo, foi uma bênção. Meu pai está aqui, louvado seja Deus. Você também, Damares, né? Glória a Deus. Pode ser que os outros né? Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E agradeço ao pastor Arnold pelo convite. Trago aqui um abraço da Igreja Presbiteriana de Vila Geni. E que Deus continue abençoando, que essa igreja complete muitos outros anos de história. Estou vendo lá em cima, a Thelma, né? Thelma está lá. O Arnaldo também é da minha época, né? A Sara está lá em cima. Rapaz, você cuida bem, você já me conhece, né? Deus seja louvado. Puxa, que bênção, né? Obrigado pelo convite, meu pastor. Eu agradeço e que Deus, né, abençoe e fortaleça essa igreja sempre, no nome do Senhor Jesus. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João. Capítulo de número 5. Primeiro João, capítulo 5, do versículo 11 até o versículo 13. Primeiro João, capítulo 5, do versículo 11 até o versículo 13. A minha versão diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Você que tem a mesma versão que eu tenho aqui, vamos ler juntos? 11, 12, 13. Vamos lá? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Vamos orar. Peço que você feche os seus olhos e mantenha a sua Bíblia aberta. Eu quero louvar ao Senhor, ao Pai, pela bênção de estarmos aqui neste momento. Ao Senhor.
obrigado por este privilégio. Obrigado por cada irmão desta igreja local, esta comunidade que o Senhor está dando a bênção de comemorar 39 anos de história, fazendo história, influenciando pessoas, e obrigado porque para a glória do Teu nome, quis o Senhor que eu fizesse parte, passasse por esta igreja, pela história dessa igreja. Toda glória, toda honra e todo louvor sejam dados a Ti. Obrigado, ó Deus, sim, como o pastor orou, por cada irmão que passou por aqui. Obrigado por todos aqueles que puderam cooperar, contribuir com seus dons, com seus talentos, com o serviço ao Senhor, com ministérios. E obrigado por estes irmãos presentes aqui hoje, pelos membros atuais desta igreja local. Que esta igreja, para a Tua glória e honra, continue fazendo diferença. Continue, ó Deus, alcançando aqueles que o Senhor ainda não alcançou e vai alcançar através dessa igreja. Continue fazendo esta igreja crescer no conhecimento e na graça. Continue, ó Deus, despertando aqui, ó Deus, neste bairro, mais e mais pessoas, para que possam, ó Deus, serem agregados a esta comunidade local. Obrigado, ó Pai, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, por todos os irmãos presentes e pelo privilégio de estar aqui com a minha família e com esta família da fé. Louvado seja o Senhor. A Tua palavra foi lida neste momento, e o Senhor, que é poderoso, sim, o Teu Espírito que a inspirou, possa falar conosco, iluminar o nosso entendimento, trazer edificação, conforto, consolo, certezas aos nossos corações. No nome do Senhor Jesus. Amém. De modo bem resumido, a primeira epístola do apóstolo João, ele escreveu para um grupo de irmãos judeus convertidos ao cristianismo, que estavam sofrendo algumas dificuldades ali em torno do que eles chamam de Ásia Menor, ao redor da cidade conhecida muito bem pelos irmãos como Éfeso, cidade onde tinha o templo da deusa Diana. E entre estes irmãos, olha, dentro da igreja havia um grupo, eles chamam, os historiadores e comentaristas chamam de um pensamento gnóstico, os gnósticos. Basicamente eles pensavam o seguinte, que a matéria, o corpo é mau e o espírito era bom. Basicamente isso, estavam tentando lançar isso para a igreja, e com este pensamento eles estavam negando a possibilidade de Jesus Cristo ser Deus. Porque se a matéria é má, como que o Espírito que é bom pode habitar, ou estar entre nós? Isso para eles não era inadmissível. Mas essa negação de que Jesus é Deus é a negação da encarnação. E se negar a encarnação no cristianismo, não tem cristianismo. Se o verbo não se fez carne, como alguns dizem, já era, acabou, não há cristianismo. E o apóstolo João escreve não para defender a encarnação de Jesus Cristo, não para defender a divindade, mas ele escreve e reafirma a divindade do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus. Pois já me antecipando, se Jesus não é Deus, não tem salvação. Se Jesus não é Deus, não tem vida eterna. Se Jesus não é Deus, não tem remissão de pecados. Se Jesus não é Deus, se Ele não é o Deus encarnado, não tem um sacrifício substitutivo na cruz. Se Jesus não é Deus, Ele não morreu para a propiciação dos nossos pecados, porque nenhum homem poderia morrer em meu lugar, mas o Deus homem que é Jesus, sim. Então o cristianismo, ele tem como fundamento esta verdade e outras verdades, mas a verdade, digamos, básica aqui do apóstolo João é que Jesus Cristo é Deus. Dito isso, então havia alguns que rejeitavam, alguns que na sua pregação, nos seus ensinos, recusavam aceitar ou acatar o testemunho que João dava a respeito de Jesus, que não era o próprio João, mas o próprio Deus, o testemunho que Deus dava acerca do seu próprio Filho, e recusar esse testemunho, rejeitar este testemunho. Qual testemunho? Jesus Cristo veio em carne, Jesus Cristo é Deus. Para João, aqueles que recusavam, que rejeitavam, que não acreditavam nisso, fazia de Deus um mentiroso.
Esse é um dos primeiros versículos da epístola, nós podemos perceber isso. Então, não dar crédito a essa verdade suprema, digamos assim, do cristianismo, é ser enganado, cair nas teias ou nas armadilhas do engano, uma vez que o propósito do testemunho de Deus, tanto no céu quanto na terra, a respeito do seu Filho, é para que a gente venha crer nele, é para que creiamos nele e por meio dele nós possamos ter a vida eterna. Diante disso, vida eterna. O que é que você sabe a respeito da vida eterna? Eu sou 93, hoje 93, sou uma matemática de 2003, 30 anos de conversão. Essa igreja tem 39 anos de história. Olha, quase que eu cheguei aqui, quase 30 anos de conversão. Luiz, o que você sabe a respeito da vida eterna? Irmãos, não estou julgando o que os irmãos sabem, nem o que vocês estão aprendendo aqui, mas o que é que você sabe, o que é que você se recorda, quais são as certezas que você tem a respeito, não deste tema, mas desta realidade que é a vida eterna, igual salvação. O que a vida eterna é? Em quem está a vida eterna? Como ela pode ser recebida? E quais as garantias, ou qual a garantia que eu tenho de que eu viverei eternamente com Deus, com meu Senhor? Qual a garantia que eu tenho que eu vou para a glória? Vamos tentar responder essas perguntas baseado aqui, irmãos, nestes 3 versículos que nós lemos. Olhando aqui para o versículo de número 11, ainda estou na introdução aqui. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. O apóstolo João chega aqui a uma ideia do seu ensino, da sua narrativa a respeito de Jesus. Para João, Jesus é o Filho de Deus. E ele declara especificamente o conteúdo do testemunho de Deus, para que não haja, ou para que não continue havendo nenhum mal entendido a respeito de Jesus. Jesus é Deus ou não é Deus? Jesus é só homem ou não? Para que não haja nenhum mal entendido. E o conteúdo deste testemunho é o seguinte: que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em quem? No seu Filho. O nome do Filho de Deus é Jesus. O apóstolo João, ele se dirige aqui, não a todo mundo, mas ele se dirige aqui especificamente a um grupo. O texto diz, o testemunho é esse, que Deus nos deu. Quando ele se refere aqui à primeira pessoa do plural, ele está dizendo aqui, ó, é para nós, igreja. Ele está escrevendo para este grupo de irmãos judeus convertidos ao cristianismo. Eu estou falando com vocês. Ele não está dizendo apenas que Deus vai nos dar a vida eterna futuro. Ele está dizendo que Deus já nos deu a vida eterna. Nos deu passado. Nem nos dará, nos deu lá atrás. Quando isso? Os irmãos já devem saber que antes da fundação do mundo. É um plano de Deus a vida eterna. E um plano de Deus, antecipando, ele não falha de forma e de maneira alguma. Então, nós temos esta vida agora. E quando nós entrarmos na presença de Deus, chamado de glória, quando nós entrarmos na glória, esta vida nós vamos desfrutá-la em sua plenitude, de maneira completa, que a gente nem imagina. Então, diante disso, quero ver com os irmãos, baseado no texto, nos 3 versículos em que nós lemos, gostaria de ver com os irmãos aqui, e talvez para ser mais didático, 4 verdades a respeito da vida eterna, que você já deve saber, que você talvez hoje vai se relembrar, e que sendo reforçado, você não se esqueça jamais, para que não haja jamais nenhum mal entendido se alguém vier falar ao contrário. Eu não estou partindo do pressuposto que você não tem esse conhecimento. Eu estou partindo do pressuposto que a palavra de Deus, a didática das Escrituras é a didática da repetição. E vocês já ouviram a esse respeito aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: olha, irmãos,
eu vou falar sobre tal assunto e não me desgosta repetir a vocês as mesmas coisas. Não sei, pode ser que vocês ouviram a respeito desse assunto domingo passado, pode ser que vocês ouviram aí no começo do mês, pode ser que você tenha ouvido nestes 39 anos que você faz parte aqui, mas hoje é para que você venha reforçar esse conhecimento que você já tem. Então, em primeiro lugar, a primeira verdade a respeito da vida eterna, início do versículo 11, e o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. Você pode repetir comigo? Que Deus nos deu a vida eterna. Pode dizer? Que Deus nos deu a vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é um presente de Deus. A vida eterna é uma dádiva de Deus. A vida eterna não é faça a sua parte que Deus faz a dele, viu? Não tem essa conversa. Não tem essa conversinha. Faça a sua parte que Deus vai fazer a parte dele. Não é isso. A vida eterna não é resultado de alguma coisa que você faz, que você realiza. A vida eterna não é resultado de um mérito, de um esforço pessoal seu. Mas a vida eterna, ela é um oferecimento da graça de Deus. Ora, o Evangelho é o Evangelho da graça, deste favor imerecido de Deus. Então a vida eterna, ela não é uma conquista, não é um troféu que você vai exibir. Na vida eterna, lá na eternidade, você vai receber uma coroa que você não fez nada para que ela pudesse ser colocada sobre a sua cabeça. A vida eterna não é o resultado de uma vitória pessoal sua. A vida eterna não é resultado de uma obra pessoal, de um feito espetacular meu e seu. Não é. A vida eterna, ela foi comprada, mas não por mim e nem por você. O preço da vida eterna foi um preço alto, foi um preço de sangue. Então, se ela já foi comprada, eu não posso comprar, porque se eu comprar, vai ser por algum mérito, por algum esforço. Então, a vida eterna não é comprada, nem merecida. A vida eterna é o quê? É um presente de Deus. O texto diz que Deus nos deu a vida eterna. Então a vida eterna, sendo redundante, é um presente gratuito de Deus. Nos deu. Quando eu nasci? Se é passado, eu nem existia. Um presente que eu recebi antes de nascer. Isso só pode ser coisa de Deus. Efésios capítulo 2, 8 e 9, você já conhece. A Escritura diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom, é dádiva, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas Deus, as boas obras, nos preparou para que nós andássemos nela. Então, e presente, irmãos, é presente. Deus deu e não vai tomar. Ele fez isso desde toda a eternidade. Então, lembre-se, é um presente de Deus. Que Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No contexto, dia 31 agora nós celebramos, se eu não me engano, 505 anos da Reforma Protestante. E não que isso começou lá no início da Reforma, mas no decorrer temos aqueles 5 solas, sola Escritura, sola Espírito, sola Gratia, sola Fide, sola Deo Glória. Na estrutura da salvação é isso aí, é somente através das Escrituras que podemos conhecer a salvação, é somente por meio de Jesus, é somente pela graça, é somente pela fé, para que toda a glória da salvação seja dada a quem? A Deus. Sola Deo Glória. A salvação é um presente de quem? De Deus. Segunda verdade a respeito da vida eterna. A segunda parte do versículo 11 diz: e esta vida está no seu Filho. Preste atenção nesse texto: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Bom, a vida eterna é um presente de Deus, e a vida eterna está em quem? Em uma coisa, em alguma situação, em alguma circunstância. A vida eterna está em Jesus. Eu gosto de fazer essa afirmação. A vida eterna, ela não está em coisas. A vida eterna não está fora de Deus. A vida eterna está em uma pessoa. E o nome dessa pessoa
é Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado. O dia que eu me converti, no primeiro momento eu não sabia disso, que a conversão ela é meio que inexplicável, né? Do dia para a noite minha vida foi mudada, mas conforme o tempo foi passando, eu fui aprendendo isso. No dia da minha conversão eu não sabia, mas depois eu fui aprendendo que a minha conversão é para um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Por isso eu comecei a entender, de fato, é pessoal, porque ele é uma pessoa que se envolve, que se relaciona comigo e com você. Então a vida eterna está em uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus. Então a vida eterna, ela não pode ser encontrada, buscada, obtida, adquirida em nenhuma outra pessoa fora de Jesus. É só nos Cristos, ou seja, é somente Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12. Talvez para você grifar, se você não tiver grifado, capítulo 4, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim. As Escrituras para mim tem alguns textos bem claros. E este aqui, mais claro, é impossível. E não há salvação, quando falamos de vida eterna, meus irmãos entendem, estamos falando de salvação, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O nome dessa pessoa é Jesus. É disso que o apóstolo Pedro está falando aqui no contexto anterior de Atos capítulo 4. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, está escrito assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É impossível, então, essa palavra existe. É impossível ter a vida eterna a parte de Jesus Cristo, porque Ele é a própria vida em pessoa. Pastor, por que Jesus? Eu te respondo: quem foi que morreu na cruz por você? Por que Jesus? Quem é que ao terceiro dia venceu a morte e saiu daquele túmulo? Quem foi? Quem que deu a vida de modo voluntário em meu, em seu, em nosso favor, em favor da igreja? Quem foi que Deus enviou para morrer pelos nossos pecados, quando nós ainda éramos pecadores? Olha, eu estava num estado de pecador. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato, contra fatos, não argumentos, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É miserável que somos, e glória a Deus pelo misericordioso Deus que Ele é por intermédio do seu Filho Jesus. Então o texto diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Irmãos, o contrário também é verdade. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Aqueles que ensinam ou se recusam a reconhecer em Jesus, ou que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Deus encarnado. Quando a gente usa, a Escritura usa Filho de Deus, está falando que equiparando a Jesus, não equiparando, mas dizendo que Ele é semelhante a Deus, Ele é o próprio Deus. Então aquele que se recusa a reconhecer a Jesus como Filho de Deus, o texto diz que jamais terá a vida eterna. Se alguém nega a Cristo, se alguém está negando a Cristo como Filho de Deus, como aquele que tem a vida eterna, não está fazendo de Deus mentiroso, não dá crédito a Deus. Nos versículos anteriores, versículo 10 diz que aquele que crê no Filho de Deus tem seu testemunho, aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Então aqueles que não têm a Cristo, eles não têm a vida eterna, jamais terá a vida eterna, porque está recusando a própria vida eterna. Então Ele é a fonte da vida eterna, Ele é a fonte da salvação.
Se não tem a Cristo, essa pessoa está debaixo de condenação. Afirma aqui, não passa. Estar debaixo de condenação, irmãos, é ir para o inferno. Estar debaixo de condenação é se você não crê no Filho de Deus, o dia que você for recolhido, você não vai para o céu. Eu não estou falando isso com alegria, obviamente, mas você vai para o inferno. Porque existe céu e existe inferno, não tem um estado intermediário. As Escrituras esclarecem perfeitamente o céu e o inferno. E é claro, se você não crer no Filho, você vai perecer. Se você crer nele, você terá a vida eterna. Então, se você não dá crédito ao testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho, e no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, está nele a vida eterna, se você recusa isso, você está diante da condenação, você está como que morto espiritualmente e morrerá eternamente. Você não verá a Deus. Então, a primeira verdade a respeito da vida eterna é um presente de Deus. Deus nos deu a vida eterna. Que bom saber disso, e louvado seja Deus, porque eu não conquistei. Segunda verdade, a vida eterna está em uma pessoa, e o nome desta pessoa é a vida eterna, como diz o versículo 11, está no seu Filho. 12, aquele que tem filho, tem a vida. É claro o texto? Ou é difícil de nós interpretarmos? Aquele que tem filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. A terceira verdade a respeito da vida eterna, versículo 13, diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Quero pegar essa segunda parte do versículo 13, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Crer em o nome do Filho de Deus é a mesma coisa que crer no Filho de Deus. Eu creio no nome, estou dizendo que eu creio na pessoa do Filho de Deus. O Filho de Deus é Jesus, aquele que veio e habitou entre nós, ele é o Deus encarnado. Então, a vida eterna, como que ela é recebida? A vida eterna é recebida por meio da fé. Mas não é da sua fé, eu não recebo a vida eterna porque eu tenho muita fé em mim, porque a minha fé é muito forte, porque a minha fé é muito poderosa, então eu recebo a vida eterna, e a minha eu confio muito na minha fé, é muita confiança. Mas não é sobre isso que estamos falando, não é na sua fé, é a fé em Jesus. O texto diz para nós aqui: a vós outros, quem que credes em o nome do Filho de Deus. Então, a vida eterna é presente, a vida eterna está no Filho de Deus, que é Jesus, e a vida eterna é recebida por meio da fé. A fé em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é fundamental. Se tiver outra palavra, o plus que dê a fundamental, ela é fundamental, extremamente fundamental, extremamente indispensável no cristianismo. A fé em Jesus como Senhor e Salvador. Para o apóstolo João, o autor desta epístola, fé ou crer é um ato contínuo, um poder duradouro e ativo no coração do crente. É desse tipo de fé que ele está falando, essa fé em Jesus. E o que consiste a fé cristã? Quando a gente fala assim, olha, qual é a sua fé? A minha fé é a fé cristã. Eu creio, digamos assim, é todo o conteúdo das doutrinas bíblicas. A minha fé é a fé cristã, no sentido de conhecimento, naquilo que eu creio. Mas nós estamos falando aqui da fé que consiste em crer em Jesus, de confiar em Jesus, de crer que Ele é o Filho de Deus. E aquele que crê em Jesus como Filho de Deus, que o recebe como Senhor e Salvador, ele toma posse, podemos dizer, ele desfruta da vida eterna, por meio da fé. Não, voltando aqui, não é por meio de obras. Bom, esse presente, essa dádiva, que é a vida eterna, que é dada por Deus, ela é recebida pela fé. A fé, então, ela não é a causa que faz você merecer a salvação. Não é, alguém escreveu que não é a causa meritória da salvação, mas a fé é a causa instrumental. A fé,
ela não nos faz merecer a salvação. A fé é um instrumento para a gente receber este presente. Se podemos usar um exemplo que Deus está me dando a salvação, o que eu faço? É isso aqui. Desculpe pelo exagero. É isso. Não existe isso aqui. Não, eu não mereço, meu Deus. Não, eu não fiz tanto. Não é. Isso aqui é pela fé. Você recebe, toma posse da vida eterna. Então, eu não sou salvo, mais uma vez, porque eu estou falando que a vida eterna é recebida pela fé, por meio da fé. Então, eu não sou salvo por causa da minha fé, mas por meio da fé. Pastor, como que é isso? Foi assim que Deus determinou, irmãos. Deus tem um plano de salvação para um grupo de pessoas. Antes da fundação do mundo, Ele planejou isso. Ele planejou dar esse presente a um grupo, e que esse presente seria recebido por meio da fé. Aliás, abrindo parênteses, você sabe, não sabe? Não são todas as pessoas que serão salvas. Mas pastor, tem um texto que diz assim, que Deus deseja que todos sejam salvos. Exatamente, está escrito, se eu não me engano, em Timóteo, Deus deseja. Mas Deus, na sua soberania e poder, Ele pode desejar alguma coisa e não fazer essa coisa se cumprir, porque Ele é Deus. Ele deseja. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o ímpio morre. Tem coisas que Deus deseja, mas não está dizendo que vai acontecer. É assim que Deus planejou, e esse plano vai ser cumprido. Mais uma vez, a fé é um instrumento pelo qual nós nos apropriamos, recebemos a vida eterna. A fé é um instrumento pelo meio do qual nós nos apropriamos daquilo que Deus nos deu em Cristo Jesus, ou seja, a vida eterna. Mais uma vez, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Pergunta, não estou perguntando para você, se alguém te perguntar, quem é que tem a vida eterna? Qual que é a nossa resposta? Quem é que tem a vida eterna? Aquele que crê em Jesus, porque o texto está tão claro, né? A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Crer em o nome do Filho de Deus é o mesmo que crer em Jesus. Terminando, a quarta e última verdade, e aqui a minha intenção é de reforçar aquilo que você já sabe, de fortalecer o seu conhecimento, de tornar você mais firme ainda a respeito da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus. Volto aqui à primeira parte do versículo 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Que coisas? Tudo que o apóstolo João disse aqui anteriormente. Há um contexto, obviamente, desde o capítulo 5, versículo 1, mas eu também posso entender que todo o conteúdo que João escreveu nessa primeira epístola tem um propósito, tem um objetivo, de que os irmãos saibam que eles têm a vida eterna. E nós já sabemos quem é que tem a vida eterna, a todos aqueles que creem no nome do Filho de Deus. E a pergunta é, ou melhor dizendo, né, a verdade é essa: a vida eterna, ela é garantida pela palavra de Deus. Irmãos, eu já passei por isso, e depois que eu aprendi, nunca mais tive essa questão. Você não perde a sua salvação. Você pode ter certeza absoluta que você crendo em Jesus, você vai para o céu. Porque Deus planejou a vida eterna, a minha salvação. Desculpa aí, pastor, Ele me deu a vida eterna quando? Antes da fundação do mundo. Eu nem existia, eu não fiz nada para recebê-la, e não vou fazer absolutamente nada a fim de perdê-la. Pastor, mas eu peco. Sim, o crente peca e já se arrepende, é natural, viu? O próprio João diz que aquele que crê no Filho de Deus, aquele que crê em Deus, não vive em
pecado, não vive na prática do pecado. Aliás, as únicas pessoas que pecam são os crentes. Viu, pastor? Tem que saber disso. Eu não sabia, fique sabendo agora. As únicas pessoas que pecam são os crentes. Sabe por quê? Porque os descrentes vivem no pecado. Para o crente, o pecado é um tropeço, um deslize. Mas para o descrente é natural, ele vive naquilo. Então, a vida, que eu quero dizer, então, voltando aqui, a vida eterna ela é garantida. Você pode ter a garantia, a certeza da eternidade. João escreve: estas coisas vos escrevi com um propósito, a fim de saberdes. A vida eterna, ou a vida cristã, é de saber. Sabemos. Aliás, versículo 18, olha que interessante. Sabemos. Versículo 19, sabemos. Versículo 20, também sabemos. A vida eterna, ou melhor dizendo, a vida cristã é uma vida de certezas. Em relação à eternidade também é de certeza, não de dúvidas. Então, a vida eterna não é uma presunção dos crentes. Eu afirmar que eu tenho a vida eterna, que eu tenho a certeza da eternidade, não é uma presunção humana, mas é uma confiança inabalável. Essa palavra que é difícil, na infalibilidade, na inerrância das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus diz: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes. Não é uma presunção você dizer que crê que Deus vai te dar a vida eterna, você tem essa certeza, e não é nenhuma presunção você crer que Deus diz na sua palavra que você tem certeza e que a vida eterna é garantida pelas Escrituras Sagradas. Então, conforme as Escrituras, a vida eterna não é um presente incerto, que talvez, a Bíblia diz que Deus nos deu, e quando Ele dá, podemos dizer que está dado. Um presente que você recebe pela fé, e Deus não virá tomar esse presente. Mas e se eu pecar? Quando você recebeu, você era pecador. Não estou bravo com você não, tá bom? Mas quando você recebeu, você era um pecador. E você continua um pecador, porém, um pecador salvo, restaurado, perdoado, transformado, que vai ser glorificado para todos sempre, por causa daquilo que Jesus, que é a vida eterna, fez por você na cruz do Calvário. Então não é uma dádiva, não é um presente incerto, digamos, para o futuro, mas é um presente certo para hoje, agora, nesse momento. Você tem a vida eterna, e nós podemos tomar posse e receber a vida eterna aqui. Aliás, só vai ser aqui. Você não vai receber ou poder ser salvo depois que você morrer. Isso não é possível. Então nós já possuímos a vida eterna. Por que nós possuímos? Por que nós temos? Que garantia que temos? A Bíblia diz: essas coisas nos escrevi a fim de saberes que tens a vida eterna. Quem? Aos que creem em nome do Filho de Deus, aqueles que creem em Jesus. 4 verdades sobre a vida eterna. Creio eu que você relembrou, reaprendeu, redescobriu, reafirmou. Não conheço a todos, conheço boa parte, mas porventura aí o pastor aqui tem que fazer esse apelo, essa admoestação. E se você está entre nós, o que tem aqui para você não é um conselho. O que nós temos aqui é a verdade de Deus. As Escrituras foram lidas, os textos estão claros. E quero repetir o que diz o versículo 12: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que vida que nós estamos falando? A vida eterna. Então, nesta passagem aqui, nós não estamos diante de um conselho, nós não estamos diante de uma conversinha qualquer, ou algo que você pode acatar ou não acatar. Nós estamos aqui mais uma vez diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus, ela deve ser entendida, ela deve ser crida, ela deve ser acatada. A palavra de Deus, ela deve ser obedecida, e dentro dessa questão da obediência, ela deve ser praticada. E a palavra de Deus diz para mim, para você, diz para nós nesta noite, que estas coisas eu vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna,
A quem? A vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então nós ficamos sabendo destas verdades. Quais? Que Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna é um presente de Deus. Que esta vida está no seu Filho, está em uma pessoa. O nome do Filho de Deus é Jesus Cristo. E esta vida, a vida eterna, é recebida por meio da fé. A ideia de uma entrega total, completa ao Salvador. E o nome dele é Jesus. E nós também afirmamos, sendo ela recebida por meio da fé, nós temos a garantia da vida eterna, a certeza. Podemos ter certeza da salvação? Sim, podemos, porque as Escrituras nos garantem. É o que acabamos de ler, essas coisas vos escrevi, a fim de sabermos. Então tudo que está escrito é para sabermos que temos a vida eterna. Esta garantia, você não vai perder. Deus não vai tomar. E os que têm a vida eterna são aqueles que creem em nome do Filho de Deus. São aqueles que creem no nome, na pessoa de Jesus. Aqueles que têm a vida eterna são aqueles que entregaram a sua vida. São aqueles que se tornaram filhos de Deus porque receberam a Jesus como Senhor e Salvador. São aqueles que o confessaram com a boca. Romanos capítulo 10, 9. Porque se confessares com a tua boca que Jesus Cristo é Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, irmãos, olha que texto claro, será salvo. Tem alguma dúvida nesse texto? O que as Escrituras registrou, que está registrado a respeito da salvação, é só certezas. Não há dúvidas. Eu queria que você, por um instante, fechasse os seus olhos. Silenciosamente respondem: você crê no Filho de Deus? Respondem para você. Se você crê no Filho de Deus, você tem a vida eterna. Se você não crê no Filho de Deus, você não tem a vida eterna. Você está debaixo de condenação. Então essa palavra, ao mesmo tempo, ela é conforto, consolo e edificação para os crentes e admoestação e exortação aos descrentes. Essa palavra convoca você que não crê a crer em Jesus, para que você desfrute aqui e no futuro a eternidade com Deus. Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus Pai, que planejou a salvação, Deus Filho, que veio e executou este plano eterno, Deus Espírito Santo, Senhor, que aplica a salvação aos nossos corações. Te agradecemos pela bênção, pelo privilégio de estarmos entre aqueles que o Senhor, na sua grandeza e soberania, escolheu para dar a vida eterna. Te louvamos, ó Deus, porque fomos levados à fé em Jesus. Te louvamos porque se hoje temos convicções, não é graças a nós, não é nenhum mérito nosso, mas os méritos são todos do Salvador, daquele que na cruz morreu. Te exaltamos e te bendizemos porque a igreja do Senhor, séculos e séculos, tem pregado a salvação somente em Jesus. A vida eterna como uma dádiva, um presente do eterno, que podemos tomar posse dela somente por meio da fé, e que jamais perderemos este presente, não conquistado por nós, mas dado pelo Senhor. Esse presente para quem não merecia, por isso esse presente é graça. Louvado e agradecido seja o teu nome. Fortalece a fé dos meus irmãos, fortalece a fé da família presbiteriana da Coab, Senhor. Fortalece, ó Deus, desde o menor até o maior. Encoraja-nos a anunciar isto àqueles que ainda não têm este conhecimento. Dá-nos a ousadia, ó Deus, de proclamar a salvação, a vida eterna na pessoa de Jesus. Que possamos afirmar em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer canto, em toda e qualquer circunstância,
que não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. O nome dessa pessoa é Jesus. Nestes 39 anos de história, obrigado, porque esta igreja tem pregado a salvação pela graça. Todos que estão aqui pelos méritos do Senhor. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado a Deus, porque esta igreja tem caminhado, essa igreja tem crescido, tem avançado, graças ao cuidado do Senhor para com este povo. Obrigado porque o Senhor tem ensinado, exortado, fortalecido. O Senhor, ó Deus, tem revigorado a fé dos meus irmãos. Louvado seja o teu nome. E que esta igreja continue fazendo história na vida de muitos, como fez na minha vida e continuará fazendo na vida de outros e de outros. Nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor. Palavra de Deus, a vida de todos nós, em especial para a minha vida, que não me deixa com mais presunção, mas com mais convicção da vida eterna que Deus me deu em Cristo Jesus. Como é bom nós ouvirmos essa convicção e tê-la sempre sendo relembrada, reforçada na alma e na mente de cada um de nós, porque esse mundo do mérito, esse mundo do troca, esse mundo sempre tenta trazer essa dúvida em nós. Louvado seja Deus por essa palavra que é o nosso ministrar nessa noite. Nós temos mais um gancho e eu quero te convidar a cantar essa canção, crendo nessa bênção que Deus te deu através dessa palavra que é reforçada a nós, da salvação em Cristo Jesus, dessa bênção eterna que não perderemos jamais, porque Deus é quem a garante, Deus é quem cuida. Vamos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor, cantando esse cântico abençoador para a vida de cada um de nós. Logo após o cântico, pastor Luiz, vou pedir que o senhor impetre a bênção sobre essa comunidade de fé. Enquanto o cântico vai falar da bênção, nós queremos ouvir mais uma vez a oração do pastor Luiz abençoando essa comunidade. Ah
Recebamos a bênção, irmãos. Que de fato o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Você pode se sentar. Nossa gratidão ao pastor Luiz, ao Cláudio, à Júlia, que vieram aqui nos abençoar nesse mês de celebração de 39 anos da nossa comunidade de fé. Nossa gratidão a você que se fez presente aqui hoje, que nos visita, você que está conectado conosco nesse culto. E como todo aniversário tem festa, nós estamos fazendo festa todo domingo. Tudo muito simples, mas tudo muito voluntariamente e amorosamente cedido por algumas famílias da igreja. Hoje nós temos uma família que decidiu nos abençoar com um cachorro-quente. Nós temos aqui ao fundo uma área aberta onde você poderá se dirigir. A partir do momento que eu falar, pode ir, para que nós possamos ter ali um tempo de bate-papo, um tempo de nos conhecer um pouco mais, você que nos visita, um tempo de fazer esse lanche e ser grato a Deus por esses 39 anos que Deus tem concedido a cada um de nós. Eu quero fazer uma ressalva, que nós temos um salão bonito, um salão que passou por uma reforma, que tem uma boa estrutura, mas nós não temos as escadas rampadas ainda. E por entender que temos alguns idosos com dificuldade de ter acesso e não querer que eles fiquem de fora desse momento também do lanche, nós estamos fazendo aqui nesse espaço um pouco menor, mais limitado. Então nós gostaríamos que todos vocês que se fazem presente aqui, mesmo você que nos visita, que você se dirija aqui ao fundo, pode vir por essa porta aqui no meio, para que nós possamos ali continuar a celebração, comendo esse cachorro quente, tomando refrigerante, conversando, nos conhecendo um pouco mais. Domingo que vem, último domingo do mês, nós vamos encerrar esse mês de celebração de 39 anos. O pastor Haroldo estará aqui conosco, também é um dos filhos dessa igreja, e nós teremos uma banda também musical aqui da Igreja Presbiteriana Independente, estará conduzindo os cânticos, onde nós louvaremos a Deus com esse grupo. Recado dado, convite feito, vamos aqui ao fundo. Por isso que hoje, costumeiramente, nem eu e nem o pastor Luiz iremos à porta para te cumprimentar para ir embora. Nós vamos te cumprimentar aqui no fundo, tá bom? Recebe o cumprimento do pastor Luiz aqui no fundo, comendo esse lanche agora bem gostoso. Deus abençoe a todos.